O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Eu estou com um texto aqui que vou fazer algumas citações. Não vou ler tudo, não, mas vou fazer algumas citações. Este texto é a última homilia de Dom Henrique sobre a festa que nós celebramos hoje. Dom Henrique Soares da Costa, vocês se recordam, ele faleceu ano passado, 2020, no início da pandemia. E ele proferiu a sua última homilia da solenidade de Maria, Mãe de Deus, e eu fiz um recorte desta homilia para fazer uma citação. Antes, porém, dois comentários sobre as liturgias, os textos que o Evangelho, primeira leitura, segunda leitura, nos coloca para meditarmos. O primeiro, a fórmula de bênção de Araão, onde Deus diz a Araão como é que ele devia abençoar o seu povo. E aí ele formula lá o texto curtinho que nós ouvimos na primeira leitura, ele formula a oração de bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a tua face e te dê a paz. Essa fórmula de bênção. E aqui eu me recordo de duas coisas que é importante para a gente entender, e mais do que entender, é importante para a gente viver a nossa fé, aumentar a nossa espiritualidade. A primeira é justamente o fato de que, quando criança,
nós, ao menos da minha geração e da minha geração para trás, nós fomos treinados, né, educados, para que nós pedíssemos a bênção para o pai e para a mãe. Bença pai, bença mãe. Em alguns casos até orientava a mãozinhas postas, assim, né, pedindo bênção para o pai e para a mãe, pedindo bênção para o tio, para a tia, para a avó, para o avô. E eles respondiam: Deus te abençoe. Alguns só respondiam: abençoe. Mas a gente já entendia que estava dizendo, em nome de Deus, que Deus nos abençoasse, né? Então isso é um costume que existiu. Eu estou usando o verbo no passado justamente porque hoje, infelizmente, as novas gerações não são mais educadas a pedir a bênção. E quando se pedia bênção, se chamava de senhor, se chamava de senhora, respeitando o pai, respeitando a mãe, respeitando os mais velhos. Hoje, infelizmente, a gente percebe uma inversão de valores, porque as crianças, na sua grande maioria, existem algumas famílias que conservam valentemente esse costume, mas as famílias hoje, as crianças não pedem mais a bênção para o pai e para a mãe, e chamam o pai e a mãe de você. Chama o pai e a mãe de você. Isso não condiz, porque ao chamar o pai e a mãe e a chamar as pessoas, né, mais idosas, ou mais velhas, de você, se coloca no mesmo lugar, na mesma altura, na mesma posição. E é preciso que a gente resgate isso. Agora, é preciso também aqui um segundo aspecto. Existe também uma deseducação, muitas vezes, criada pelos adultos, né? Não sei vocês, mas às vezes a gente chama algumas pessoas de senhor ou de senhora. Não é para chamar a pessoa de velho, não é para dizer que a pessoa é velha. Não, é por respeito. E às vezes a gente chama de senhor e senhora, as pessoas corrigem, a gente diz: Senhor está no céu. Daí eu tenho que responder, minha mãe está aqui na missa, não vai deixar o padre mentir. Aí eu tenho que responder, e a educação vem do berço. E as pessoas ficam um pouco desconcertadas quando a gente chama de senhor e senhora. Mas não é para dizer que a pessoa é velha ou que está desmerecendo, não. É por consideração e por respeito. Assim, nós, ou ao menos eu, fui educado. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Porque do mesmo jeito que a gente se relaciona, ou do mesmo jeito que a gente reproduz essas atitudes, às vezes a gente reproduz também essas atitudes com relação a Deus. E existe, não em nós, aqui na igreja, mas existe na mentalidade de algumas pessoas, ou de que Deus é igual a nós, ou então de que nós não precisamos, entre aspas, nos relacionar com Deus como se Ele fosse, Ele sendo o nosso Pai e Ele sendo o mais importante da nossa vida. Não é como, mas Ele sendo o nosso Pai e o mais importante da nossa vida. E é Ele que nos abençoou. Ele nos abençoa e nos abençoou. Mas a bênção que Ele nos dá, a bênção que Ele nos dá, ela tem forma de gente. A bênção de Deus para nós é uma pessoa. Uma pessoa que nasceu de uma mulher. Uma criança. Essa criança que os pastores se colocaram em adoração. Reconhecendo nesta criança recém-nascida Deus eterno e todo-poderoso. E que Paulo diz na carta aos Gálatas, na segunda leitura que nós ouvimos, que nasceu de uma mulher. Nasceu na carne humana.
E a Ele nós adoramos, e a Ele nós devotamos todo o nosso ser, a Ele nós entregamos toda a nossa vida. Filho bendito da Virgem Maria, Deus menino, Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é a bênção de Deus. E não só a bênção de Deus para toda a humanidade, como também Ele é a paz. Ele é a paz. Daí a gente viu, né, no final, na virada do ano, as pessoas, né, preocupadas com cores de roupa, né? Amarela, branco, vermelho, sei lá mais que cor. Para suscitar bons sentimentos e boas vibrações e boas energias. Aras, bolas, carambolas. Se Deus, na sua glória, no seu poder, na sua misericórdia, não concede, não dá isso para nós, outras coisas, outros elementos vai trazer isso para nós? É bem capaz. Mas de jeito nenhum. E aqui nós precisamos abrir o nosso coração para conviver com o Senhor Jesus, esse Deus menino que nós contemplamos, como sendo a nossa paz. Ele é o fruto bendito da Virgem Maria. Ele nasceu na carne humana. Ele se fez um de nós. Isso não é historinha, não. Não é historinha. É o principal fato da nossa salvação. Deus se fez carne, Deus se fez criança, Deus se fez um de nós. E Deus se fez um de nós por meio de quem? Da Virgem Maria. Toda humana, toda santa, mas humana, da nossa carne, da nossa gente. A gente pode interpretar aquilo que a gente diz aqui em Porto Feliz, né? As pessoas perguntam assim, perguntam o nome de fulano, mas gente de quem? Então, ela é da nossa gente, ela é da nossa carne, e da nossa carne Deus se fez um de nós, Deus se fez igual a nós. Deus veio nos visitar pelo ventre bendito da Virgem Maria. Nós cantamos a música de entrada, né? Uma entre todas a escolhida. Fostes tu, Maria, a serva preferida, mãe do meu Senhor. E aí é impressionante um outro detalhe, que às vezes a gente observa em algumas pessoas católicas, com certo, entre aspas, receio de se aproximar da Virgem Maria e de aprofundar a devoção para com ela. Católicos, com medo, com vergonha, de achar que, não vou devotar tanto a Virgem Maria assim não, porque ela vai tomar o lugar de Jesus. Nunca quis tomar o lugar de Jesus e nunca vai tomar. Ela nos aponta para Ele. E a nossa devoção para com ela deve ser uma devoção filial, porque Deus a escolheu. Foi Deus quem escolheu para ser a mãe. Não foi ela que quis. E nem fomos nós que pedimos ou que fizemos alguma coisa para que ela fosse a mãe de Deus. Não, foi Deus quem a escolheu. Foi Deus quem a escolheu. E aí nós observamos que eu dizia um pouquinho do que eu dizia ontem, nós observamos que a divindade de Deus está toda escondida na humanidade, escondida na nossa humanidade. Mas a divindade está tão estreitamente unida à nossa humanidade, tão estreitamente unida à nossa humanidade, que Deus se parece conosco. Não é que Ele se parece conosco porque nós achamos que Ele é a nossa imagem e semelhança. Não, Ele se parece conosco porque Ele quis se fazer gente, Ele quis se fazer homem, Ele quis se fazer carne, no ventre bendito da Virgem Maria. E é por onde a nossa salvação se concretizou.
De modo que a gente reza na segunda parte da Ave Maria. A primeira parte da Ave Maria é constituída pela saudação do anjo e pela saudação de Isabel. E a segunda parte é onde manifesta para nós verdadeiramente esta realidade tremenda. Theotokos, mãe de Deus, que a gente reza. Santa Maria, mãe de Deus. Aí a gente até completa, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. A gente repete isso, e essa repetição desta oração não é só uma repetição de oração, não, é a fé da igreja de todos os tempos. É a fé da igreja que se firmou em todos os tempos, mas que estão presentes no Evangelho. Quando o anjo faz a saudação a ela, quando o anjo diz que ela era cheia de graça, plena de graça, e que ela conceberia e daria à luz um filho, e este filho é Deus bendito, Deus eterno, Filho do eterno Deus, que se fez carne. Porque se a gente pensar um pouquinho sobre Deus, Deus poderia vir até nós de uma outra forma? Poderia. Perfeitamente, Ele é Deus. Se Ele quisesse achar um outro meio, uma outra forma para se fazer presente no meio de nós, Ele faria. Mas Ele fez de que maneira? Pela carne, pela nossa carne, na nossa natureza humana, entrando, se fazendo carne no ventre bendito da Virgem Maria, desculpe a palavra entrando, mas por força do Espírito Santo gerado no ventre bendito da Virgem Maria, e veio nos visitar. Então, ela é o caminho que Deus encontrou para vir até nós, o caminho mais rápido. E aí eu tenho que dizer, ela é também o caminho que nós temos para ir até Deus. Mesmo caminho que Deus usou para vir até nós usaremos para ir até Ele. Então, que a gente possa aprofundar verdadeiramente a nossa devoção à Virgem Maria, e não deixar que essas ideias contrárias entrem em nosso coração. Nós celebramos com grande alegria, e aí um comentário, né, aqui do Dom Henrique, que eu quero reproduzir para vocês. Mas nunca nos esqueçamos que este Senhor é o menino que nos nasceu, é o Filho que nos foi dado, e que precisamente hoje, 8 dias após o seu admirável nascimento, recebeu o nome de Jesus, que significa Deus salva. O nome de Jesus significa Deus salva. Eis, em Jesus, Deus nos salva com verdadeira paz. Paz que brota da comunhão com o Senhor. Que Ele inunde com sua doce paz os dias deste novo ano. Criança como o menino de Belém. Este novo ano, criança que se inicia. Estamos aí nas primeiras horas deste novo ano. E está aí toda a frente, para que a gente possa verdadeiramente experimentar a sua presença. Mas hoje também, na oitava de Natal, o dia da qual a igreja volta-se para a Virgem Maria, que gerou em seu seio o imaculado e deu à luz o verdadeiro Deus feito homem. Chegou a plenitude dos tempos e Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nos diz Paulo na segunda leitura. Aquela mesma que os pastores encontraram velando o recém-nascido, deitado na manjedoura. Somos gratos à Virgem Maria. E contemplando o seu filhinho, reconhecemos nele o Deus perfeito e eterno, feito carne. E proclamamos verdadeiramente, Mãe de Deus. Salve, ó Santa Mãe de Deus! Vós nos destes à luz o Rei que governa o céu,
a terra pelos séculos eternos. Assim ensinava São Gregório Nazianzeno, grande bispo e doutor da igreja do século IV. Nós proclamamos em sentido absoluto que a Santa Virgem é própria e verdadeiramente a Mãe de Deus. Século IV já afirmava isso. Então, o que nós vivemos, o que nós professamos, o que nós celebramos nesta festa é a fé da igreja que já há muito tempo vem sendo celebrada. E que a gente começa a observar alguns comentários dessas pessoas de hoje em dia, de alguns que se declaram até teólogos, dizendo que não. Dizendo que é uma mulher como todas as outras. Não vamos nem entrar no mérito dessa discussão, porque é uma discussão que não tem fundamento. A gente sabe que não é, e não adianta a gente dizer o contrário, porque quem não quer escutar, não vai escutar do mesmo jeito. Mas isso vem de longa data. Ela é toda santa e é a mãe de Deus, porque Deus mesmo quis. Os irmãos orientais, no rito bizantino, no Natal cantam assim: ó Cristo, que podemos oferecer-vos como um dom por vos ter manifestado sobre a terra na nossa humanidade? Com efeito, cada uma das vossas criaturas exprime a sua ação de graças e a vós traz os anjos o cântico do céu, o seu cântico. O céu, uma estrela. Os magos, os seus dons. Os pastores, a admiração. A terra, uma gruta. O deserto, uma manjedoura. E nós? Sabem aquele costume antigo que acho que ainda se conserva isso? Quando se vai visitar uma criança recém-nascida, leva para a criança um presente. Ainda existe isso ou já acabou? Existe? Então, se você tivesse essa oportunidade de visitar Deus menino, Deus criança, recém-nascido, o que você ofereceria de presente para este recém-nascido? Que presente você daria para esta criança? Sabe qual que é o presente que nós demos e continuamos dando? Que é citado aqui. E nós, uma Virgem Mãe. E nós oferecemos como presente ao menino Deus uma Virgem Mãe. Por quê? Porque ela é da nossa carne, ela é da nossa natureza, ela é dos nossos. Ela é uma de nós. E oferecemos a Deus menino este presente, para que Ele possa então, por meio dela, nos salvar. E nós oferecemos a Virgem Mãe. Eis, pois, caríssimos irmãos, o nosso presente é o Salvador, a mais bela flor da nossa raça, a mais bendita entre as mulheres, o mais belo membro da igreja, a Virgem Maria. Nós a oferecemos, nós a damos, Deus a escolheu da nossa carne, da nossa natureza. E aí, diante disso, são 3 atitudes de Maria que nós precisamos ter também. Não só para que o nosso ano de 2022 seja conduzido de acordo com a vontade de Deus, mas para que nós nos aproximemos mais profundamente da Virgem Maria. 3 atitudes. A primeira atitude, uma atitude de fé. Ela escutou a palavra, ela creu de todo o coração. Foi mulher totalmente aberta ao Senhor. Que neste tempo novo que hoje se inicia, saibamos também nós viver de fé, mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo nos dias difíceis,
mesmo nos momentos de pranto de nossa inteligência, não conseguir compreender, nem nossa vista conseguir enxergar os passos do Senhor. Mesmo assim, mantenhamos firmes na fé. Essa primeira atitude. A segunda atitude, disponibilidade para a missão. Disponibilidade para a missão. Isso é uma coisa impressionante, porque com o passar do tempo e com as dificuldades que a nossa vida vai manifestando, a gente vai desculpe a palavra, mas a gente vai se acovardando a missão. Deus vai propondo coisa para nós, Deus vai pedindo coisa para a gente fazer, e a gente vai deixando para depois. Ou então, existem situações na nossa igreja, na nossa comunidade, de serviço que precisa ser feito, e a gente não faz. E a gente critica ainda porque ninguém faz. A gente fica olhando de braço cruzado, ninguém faz. Porque estamos perdendo a disponibilidade para a missão. E aí, se nós não observamos isso, nossa fé é traduzida de que maneira? Que fé que nós temos? Em quem nós acreditamos? Onde nós colocamos a nossa fé? Porque não temos ou não se tem disponibilidade para a missão. E essa atitude da Virgem Maria, disponibilidade para a missão. Nossa Senhora não se furtou ao convite do Senhor, não se acomodou numa vida centrada em seus próprios interesses. Ela fez-se serva, fez-se disponível, fez-se ministra pelo plano salvífico do Senhor em nosso favor. Do mesmo modo, saibamos nós discernir o que o Senhor nos vai pedir, sem medo, sem mesquinho fechamento, digamos de sim, mesmo quando tal resposta for difícil e sofrida. Nós precisamos ter no coração essa atitude de disponibilidade para o Senhor. O Senhor vai precisar de nós, o Senhor vai precisar de mim, o Senhor vai precisar de você, e nós precisamos estar dispostos para fazer aquilo que o Senhor quiser, para a gente poder perceber o que o Senhor quer de nós e fazermos aquilo que Ele quer de nós, sem ficar dando desculpas esfarrapadas, sem ficar encontrando motivo para não fazer o que precisa ser feito. Precisa de disponibilidade, a exemplo da Virgem Maria, a Mãe de Deus. E a terceira atitude que nós devemos aprender com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, é aquela atitude de escuta silenciosa e contemplativa. Escuta silenciosa e contemplativa. Vejam, nós vivemos num tempo de tecnologia onde as informações são muito rápidas. E aí tem um perigo, um grande risco que a gente corre, né? Estava ouvindo uma pesquisa de um psicólogo esses dias, e ele falando umas coisas que me chamou a atenção sobre esses vídeos curtos e rápidos que está povoando a cabeça da gente. Nos stories do Facebook, nos shorts do YouTube, outros vídeos rápidos que tem no Instagram, e que muitas vezes são assuntos, desculpe a palavra, assuntos idiotas. E muita gente fica, né? V1, V2, V3, V4, V5, V10, V15, V20, V30. E quando se percebe, viu lá, ficou 1h30, 2 horas vendo aqueles pequenos vídeos de 30 segundos, de 20 segundos, de 15 segundos, e o tempo se passou. O tempo se passou. E aí não se tem profundidade nas outras coisas, porque está totalmente distraído com essas coisas e não tem disponibilidade. Será que nós também não estamos nos distraindo com essas coisas?
porque nós não temos uma escuta silenciosa e contemplativa, nós não escutamos com profundidade nem Deus e nem as realidades. A gente escuta de forma superficial. A gente escuta, mas não entende. Um exemplo, desculpa citar esse exemplo, mas é a mesma coisa. A gente diz aqui no final da missa os horários da missa. Avisamos em todas as missas. Eu recebi mensagens, bastante pessoas perguntando: padre, que hora vai ser o horário? Que hora vai ser a missa do dia 31? E pessoas que ouviram o padre falar na igreja. Estava na igreja quando o padre falou, mas prestou atenção no que o padre falou? Isso que eu estou falando na homilia. Alguns vão dizer: nossa, o padre fez uma homilia bonita hoje. Mas o que ele falou? Ah, não sei mais. O que você guardou da homilia? O que produziu em você? Produziu alguma coisa? Você conseguiu captar alguma coisa importante da homilia? Ah, foi bonito, mas eu não entendi nada do que ele falou. Então foi bonito mesmo, não entendeu nada. Por quê? Porque a gente escuta, né? A gente escuta as coisas, a gente não presta atenção naquilo que a gente está escutando. Isso é preciso, a gente é preciso dedicar sobre isso. Porque Deus fala conosco, a gente não vai entender. Deus pede para nós situações, a gente não vai entender. E aí a gente vai perguntar para quem? Porque Deus é suave, Deus fala. Falou, entendeu? Faça o que Ele disse. Pronto, como fez a Virgem Maria. Então, uma atitude silenciosa, escuta silenciosa e contemplativa. O Evangelho nos dá conta de que Maria guardava todos esses fatos e a meditava sobre eles em seu coração. Eis a Virgem rezava, a Virgem pensava nos acontecimentos à luz de Deus, na presença silenciosa do Senhor, procurando entender o sentido profundo de tudo o que acontecia ao seu redor. Somente quem faz assim pode ver sempre Deus em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Somente quem faz assim pode ver Deus sempre em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Então nós precisamos de 3 atitudes que teve a Virgem Maria: atitude de fé, disponibilidade para a missão e atitude de escuta silenciosa e contemplativa, para que a gente possa entender o que Deus quer de nós e a gente possa se assemelhar à Virgem Maria e viver a palavra de Deus durante este novo ano que se inicia. Portanto, caríssimos, certamente haveremos de sorrir, haveremos também de chorar nesses dias deste novo ano. Que as lágrimas, os sorrisos, as vitórias, as derrotas, os abraços, as separações sejam vividos na luz do Senhor, na luz do menino que brilhou como luz nas nossas trevas, e que nele encontremos sempre a paz, para tanto que cada dia deste novo ano, deste pedaço de tempo que chamamos ano, valha-nos as preces da toda santa Mãe de Deus e nossa Mãe. Que a gente coloque sobre a proteção e sobre a intercessão da Virgem Maria, para fazermos também nós, em nossa vida, a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.